Primeiro, deputado Marcelo, nosso primeiro vice-presidente, agradecer a sua presença aqui na reunião. É uma reunião que nós estamos dando uma importância muito grande a ela. Eu fiz um contato com o Marcelo por WhatsApp e levantei para ele a preocupação com o andamento da PEC 32. E ele me disse que também tinha essa preocupação, e como o deputado Marcelo disse agora, foi advogado dos sindicatos, então ele sabe a causa e a importância do serviço público e tem sempre colocado isso nos seus pronunciamentos que faz da tribuna. E por isso nós recorremos a ele como um canal para a gente ampliar o debate também com o presidente Arthur Lira, com toda a mesa e com os líderes. Escolhemos você, viu, Marcelo, para ser o nosso interlocutor, portanto, deste assunto. Muito obrigado, fico honrado. A nossa frente é a frente mista do serviço público. Essa frente, na verdade, é a mais antiga dos serviços públicos que existe na Câmara, está desde 2007. Hoje nós temos, nessa nossa frente, 21 senadores que assinam e 255 deputados e deputadas. Como coordenadores da frente, estamos eu, o deputado Paulo Ramos, que viemos hoje representando, portanto, a coordenação, mais a deputada Alice Portugal, o deputado Danilo Cabral, a senadora Zenaide e o senador Paim. Somos os coordenadores dessa frente. E temos várias entidades, eu não tenho o número exato delas, mas são entidades do Serviço Público Federal, entidades do Serviço Público Estadual e também municipais. Então, é uma frente bem ampla. Ela tem várias ações já de muito tempo, trabalhou ultimamente na reforma da Previdência, tinha trabalhado na reforma trabalhista e agora na reforma administrativa com muita preocupação. E fazem parte também, além dessas entidades, as diversas centrais sindicais também. A nossa preocupação, Marcelo, é no seguinte sentido. Primeiro, nós achamos que é injusto que a PEC 32 ela tenha o seu debate e aprovação na pandemia, porque ela tem muitos pontos que são pelo menos polêmicos. Eu tinha listado esses pontos, mas de cabeça eu vou lembrar de alguns. Por exemplo, estabilidade do servidor público, que a PEC termina com essa estabilidade. Um outro grande problema que é o fim do concurso público para quase todas as carreiras e, a partir daí, a contratação se dá quase que absolutamente, ou pelo menos em termos muito majoritários, de funcionários com temporalidade, portanto, temporários e não mais advindos do concurso público, e mesmo onde haja concurso, mesmo assim, temporariamente. Então, quebra a espinha dorsal do serviço público. Esta emenda constitucional ela fala também de subsidiariedade do Estado, não mais como principal, mas algo complementar, inclusive, à própria iniciativa privada. Estou levantando pontos que são polêmicos. Ela coloca também para o presidente da República poder, sem ouvir, inclusive, o Congresso Nacional, criar ou não autarquias, fundações, desmanchá-las, criar outras, dando, portanto, algo que hoje é do Congresso Nacional. Para ficar em algumas polêmicas. Como é uma reforma administrativa, você acompanhou aí a votação da PEC 186, que já foi muito polêmica, já significou um ajuste fiscal e, de fato, fazer um outro debate agora. Para além disso, é extremamente preocupante do ponto de vista do que é o Estado brasileiro, como ele vem funcionando. Na PEC 186, no Senado se tentou, inclusive, fazer que se retirasse dos orçamentos a obrigatoriedade das verbas de educação, de saúde. Isso tem sido, inclusive, defendido por setores a ser reincorporado na discussão da reforma administrativa. O próprio presidente Arthur Lira já se colocou, em algumas vezes, favorável a este assunto, ou seja, que o orçamento não tenha este vínculo obrigatório. No Senado, isso foi derrubado, na 186 nós não chegamos a apreciar na Câmara, no meu entendimento, felizmente. Também outra preocupação em relação aos fundos sociais, que foi retirada através de uma emenda do PDT, mas que pode voltar na reforma administrativa. Enfim, sem querer adentrar em cada um dos pontos, são muitas polêmicas.
Com base nisso, e devido a essa questão da pandemia, nós estávamos solicitando que esta PEC não tivesse um debate neste momento e que nós fizéssemos um debate mais amplo quando tivéssemos condições de acompanhar os deputados, as argumentações, e a Câmara Federal estivesse funcionando de forma normal, presencialmente. A outra linha de argumentação nossa é em relação à prioridade e principalidade, nosso entendimento deveria vir primeiro, o debate da PEC da reforma tributária. Por que nós temos que, primeiro, fazer cortes no Estado, cortar no serviço público e nos servidores, antes de discutir o que deve ser arrecadado? Se nós vamos dividir renda, se vai ter projeto que taxa grandes fortunas, esse debate que nós vemos fazendo há muito tempo, e que a reforma tributária, pelo que nós vimos, já não está mais na ordem do dia, que é passar na frente administrativa. Também achamos isso uma incoerência, e o Congresso Nacional faria cortes, mais uma vez, no serviço público ou para os trabalhadores, e não discutiria a reforma tributária. Uma incoerência, e vai contra, inclusive, o que nós havíamos debatido esse tempo inteiro. Então, nós solicitamos essa reunião, Marcelo, para que você possa nos ajudar a fazer esse debate. A gente queria, e o Paulo Ramos vai complementar, uma reunião, claro, com o presidente Arthur Lira, também uma reunião no Colégio de Líderes, onde nós pudéssemos pautar primeiro se há essa pressa, se isso é, de fato, uma prioridade do Congresso Nacional. Esse debate a gente gostaria de fazer com vocês. Estamos com quase 100 pessoas na sala, representando aqui, que eu fiz uma conta por alto, mais de 60 entidades, quase 70 entidades representativas do Brasil, muitas entidades gerais, inclusive, dos servidores públicos. Eu queria reforçar, portanto, alguns argumentos colocados. O primeiro deles é que nós, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, este ano, já fizemos a reforma da Previdência, independente do que pensamos dela ou não, ela era polêmica e atingiu também servidores públicos e trabalhadores de maneira geral. Já foi feito. Depois veio a PEC 186, que é a PEC chamada de emergencial. Independente do como votamos, ela também fez a discussão e atingiu também os servidores públicos. Então, o primeiro argumento é esse: não é justo agora, num processo de pandemia, fazer outra alteração na Constituição com uma reforma muito profunda, como é esta que está na PEC 32. E a PEC 32 é acompanhada ainda da 187 e 188, que estão ainda no Senado Federal. Também dizem respeito a tal reforma administrativa. Então, o primeiro argumento é esse: não é hora de, novamente, se ater à possibilidade de retirada de direitos dos servidores públicos depois desses dois debates que a Câmara Federal já fez e já aprovou, a reforma da Previdência e a PEC 186. O segundo argumento, eu reitero, é a reforma tributária, que não está em debate. Essa já ficou para as calendas gregas, pelo que eu entendi, pelo debate que a gente vê. Ou seja, qualquer coisa que se fale em dividir rendas, em fazer uma reforma tributária justa, está fora de jogo novamente. Então, vai se debruçar de novo sobre o papel do Estado? Esse é o segundo argumento. E o terceiro, Marcelo, é que eu tinha notado o que tem de polêmica nesta PEC, independente do resultado dela, mas veja só o que estaria em debate: estabilidade do servidor público, concurso público, carreiras, contratação temporária, avaliação de desempenho para efeito de demissão, subsidiariedade do serviço público ficando complementar ao serviço privado, desvinculação orçamentária, corte de jornada, corte de fundos sociais e reforma estrutural de órgãos governamentais sem aprovação no Congresso. Pelo menos isso está em debate. É muita coisa para se debater dessa forma. Então, este é o sentido do apelo que a gente faz para que você possa intermediar para a gente uma forma desse debate não ser feito durante a pandemia e, de preferência, que deixemos isso para outro momento da conjuntura nacional e após outros debates que julgamos mais sérios. E as solicitações que fazemos é que você faça a intermediação junto ao presidente Arthur Lira, à mesa e também junto aos líderes para esse debate. Eu passo, então, Marcelo, para você, te agradecendo muito aí
a sua disponibilidade de tão rápido nos receber e de se propor fazer essa intermediação. Vamos agradecer a você, solicitar, então, o seu espírito democrático de diálogo. Foi por isso mesmo que a nossa frente, né, escolheu você para nos ajudar a intermediar esse debate. A gente sabe que o ponto é extremamente polêmico. Muitas questões que você levantou eu queria debater e tenho concordância com elas, já fizemos discussões disso no Estado, o Estado de Minas avançou em alguns pontos, mesmo em governos do PT, então nós sabemos que esse debate precisa de ser feito. Agora, as condições precisam ser essas que você colocou, um bom debate, e não um debate onde a parte interessada está prejudicada de participar por causa da pandemia. Então, a gente queria solicitar de você que pudesse marcar uma reunião, de preferência presencial, com Arthur Lira e com a sua presença, para que nós pudéssemos levar a ele também estas considerações e um documento que estamos preparando, solicitando que esse debate seja feito em outras condições que não as de agora. Ficaríamos gratos se você pudesse marcar essa reunião, e marcando, nós presencialmente iríamos, com menos gente, claro, para respeitar a questão da pandemia, os riscos, né, que estamos correndo, mas eu acho que de forma presencial seria bom que pudéssemos fazê-lo. Bem, pessoal, então vamos agradecer. O Marcelo, acho que o objetivo da nossa reunião era essa, a gente fica na expectativa deste outro debate e vamos tendo em você um ponto de apoio para o bom debate, né, Marcelo? Então, preparem o documento para a gente entregar para o Arthur Lira, solicitando que não se discuta isso na pandemia, tá bom? Isso. E vamos fazer o documento para que a gente pegue a assinatura de todo o sindicato para entregar ao Arthur Lira, presencialmente, solicitando que não haja tramitação da PEC no processo de pandemia, ok?